Hoje eu estava dirigindo e conversando com Deus, né, enquanto eu dirigia e falando com o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para essa noite? Me dá algo diferente. Eu já tinha minha palavra pronta, mas eu queria alguma coisa a mais. E aí eu, conversando com Deus, e o Senhor falou comigo assim: o deserto não é um lugar de punição. O deserto é um lugar de encontro. E eu fiquei assim pensando, né, nessa palavra. Porque realmente, quando a gente olha para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, a Bíblia é um convite para nós, para nos encontrarmos com o Senhor. De capa a capa, tudo que tem aqui nesse livro é um convite de Jesus para a gente se encontrar com Ele. É um anseio do coração de Deus para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele. Foi essa a oração que Jesus fez. Jesus orou dizendo: eu oro para que eles te conheçam e eles sejam um como eu e o Senhor, eu e o Pai somos um. O desejo do coração de Deus sempre foi esse, e esse desejo nunca mudou. Que nós pudéssemos nos relacionar com Deus de tal forma, com tanta intimidade, como o Senhor tem na Trindade. Uma relação de intimidade próxima, de comunhão profunda. E é por essa razão que eu acredito que o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, ele fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Porque se o seu propósito for conhecer a Deus, se o seu propósito for fazer a vontade de Deus, ainda que o inimigo intente algo contra a sua vida, ainda que se levante algo para o mal, Deus faz com que seja para o seu bem. Deus transforma isso para que você seja abençoado, para que você seja alcançado. Quando Davi para ali diante de Golias, ele tinha duas opções: acreditar naquilo que o gigante estava falando ou acreditar naquilo que Deus estava falando. Quando o gigante se levanta na nossa vida, é para que você possa, para que eu possa, para que nós possamos conhecer quem é o Senhor que nós servimos. Quando o gigante se levanta na nossa vida, é para que a gente possa descobrir o Deus da força, o Senhor dos exércitos. Quando o gigante se posicionou ali, a Bíblia diz que Davi, ele não teve medo. Ele sabia quem estava falando com ele. Qual foi a atitude de Davi? Davi olhou o que tinha ao seu redor. E é interessante isso, porque o que tinha ao redor de Davi eram pedras. E muitas vezes, amado, quando a gente fala de pedras, pedras no caminho sempre é como se fosse um tropeço, como se fosse algo que vai nos tirar do caminho que a gente está indo, como se fosse algo que vai nos atrapalhar. Mas se tem pedras no seu caminho, eu quero te dizer que elas não estão ali para fazer você cair. Se tem pedras no seu caminho, embora você possa cair estando distraído, elas não estão ali com esse propósito. Elas estão ali para que você reconheça: cada pedra no meu caminho é um passo para mais perto do Senhor. Eu não vou deixar que essas pedras me derrubem. Eu vou usar essas pedras e eu vou derrubar os gigantes que se levantam. Eu vou pegar essas pedras e eu vou construir um altar. Sabe onde a gente mais encontra pedra? No deserto. Quando eu tive a oportunidade de ir a Israel a primeira vez, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque na minha cabeça, deserto sempre era aqueles desertos de areia. Eu nunca tinha pensado que haviam desertos sem ser só de areia, que tinham muitas pedras. E nessa região onde Israel está, é uma região extremamente desértica e de muitas pedras. O que mais você vê é pedra. E Davi estava naquele ambiente com muitas pedras, mas ele não deixou que as pedras lhe roubassem o propósito. Ele entendeu quem ele era e quem falava com ele. E, às vezes, o que Deus quer, quando Ele nos coloca em determinados lugares, é que a gente possa ter esse discernimento. Tem determinadas situações na nossa vida que é uma oportunidade de Deus para que a gente conheça uma outra faceta do Senhor, e o deserto é uma delas. Quando a gente passa por momentos de sequidão,
por lugares áridos, por momentos difíceis na nossa vida. É Deus nos dando oportunidade para conhecê-lo como a gente ainda não conhece. Quando a Bíblia fala de Agar, a Bíblia diz que ela fugiu para o deserto. Mas quando ela fugiu para o deserto, naquele lugar, Deus viu o caminho incerto que ela estava. Deus viu o caminho sem direção. Deus viu como ela caminhava perdida. E Deus a encontrou ali. Então ela passa a dizer: eu conheci agora o Deus que me vê. Porque não importa o lugar que você está, Deus te vê. Não importa a geografia que você se encontra, Deus te vê. E quando Deus viu Agar ali, ainda que ela estivesse perdida, sem rumo, sem direção, Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu uma promessa, Deus lhe deu um destino. E todas as vezes que nós encontramos o Senhor, nós encontramos direção, promessas e destino para a nossa vida. Da mesma forma, boa parte da história de Israel se passa num deserto. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Israel perambulou anos no deserto. Na verdade, toda a terra, até que eles habitam hoje, como eu falei, é um deserto, mas ali eles tiveram a oportunidade de conhecer o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eles tiveram a oportunidade de encontrar com o Senhor de uma maneira diferente. Elias, um dos maiores profetas que a gente tem na palavra, um dia ele resolveu fazer um caminho, e nesse caminho ele foi para o deserto. E quando a gente olha para Elias, é interessante porque ele fez o caminho inverso. O povo de Israel tinha saído do Egito para Jerusalém. Elias foi de Jerusalém no caminho voltando para o Egito. Só que antes de chegar no Egito, existia um monte, o monte de Deus, Sinai, que é o mesmo monte Horebe. Sabe por quê? Porque não tem jeito, não importa qual é a direção que você está indo, Deus vai te encontrar no meio do seu caminho. Se você está indo ou se você está voltando, sempre vai ter um momento onde não tem como. Você vai ter que passar pelo Senhor. Você vai ter que ter um encontro com o Senhor. E na nossa vida, muitas vezes, esses encontros o Senhor provoca. Deus desperta situações para que a gente possa encontrar com Ele. E você pode fugir, você pode se esconder, você pode prolongar o seu deserto, como Israel fez. Mas você nunca vai sair dele sem ter encontrado com o Senhor. E Deus continua querendo se encontrar conosco. Deus continua insistindo em querer ter um encontro comigo e com você. O propósito de Deus continua sendo o mesmo, nos trazer para perto. É por isso que na carta aos Hebreus, o texto se repete várias vezes. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos antepassados. Esse versículo se repete várias vezes na carta dos Hebreus. Porque é como se Deus estivesse insistindo, gente, presta atenção. Existe algo que é maior do que simplesmente vir no culto. Existe algo que é maior do que simplesmente viver o seu dia a dia, a sua rotina. Eu tenho algo mais para você, mas eu preciso que você entenda. Eu quero isso, você quer? É como se Deus estivesse nos convidando. Mas a gente está dizendo, não, eu estou ocupado, eu estou busy hoje. Não está dando. Tantas coisas na nossa cabeça que roubam a nossa atenção. Mas hoje eu quero dizer para você que se você estiver passando por um deserto, é no deserto que você vai encontrar o maná. E eu queria que você abrisse comigo a palavra em Êxodo, capítulo 16. A gente vai ver sobre o pão do céu. Êxodo, capítulo 16, no versículo 2, diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Onde eles estavam? No deserto. E eles disseram, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia
e com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vou ler o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Esse texto talvez seja muito conhecido, mas ele começa dizendo que no deserto o povo de Israel começou a murmurar. E a atitude do povo é a mesma atitude nossa muitas vezes. Quando nós passamos por situações desconfortáveis, quando nós estamos em momentos difíceis, a nossa primeira atitude, muitas vezes, é começar a murmurar e encontrar culpados. Israel olhou para Moisés e para Arão, reclamou para eles, e eles preferiram, na conversa deles, eles preferiram morrer do que estar passando por uma dificuldade. Vocês já tiveram noção de como que é isso? A pessoa preferiu a morte do que a situação difícil que estava passando. Eles conseguiram enxergar que o Egito, o lugar da escravidão, era melhor do que ser livre com Jesus no deserto. Eles começaram a murmurar e a dizer para Moisés: lá no Egito a gente comia panelas de carne. Aí sabe o que Deus olha e diz? Deus fala assim: pois eu vou fazer vocês comerem carne. No pôr do sol, vocês vão comer carne. Aí eles diziam: lá no Egito a gente comia pão à vontade. Deus disse: pois no amanhecer vocês vão se fartar de pão. E no versículo 7 diz assim: amanhã cedo vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês. Sabe quando que eu e você vamos ver a glória do Senhor? Sabe quando nós vamos ter a oportunidade de ver a presença do Senhor manifesta na nossa vida de uma maneira diferente? Quando nós pararmos de murmurar e começarmos a comer o pão do céu. Quando Deus deu essa palavra, foi exatamente nesse timing. Eles reclamaram, Deus ouviu. Deus disse: de manhã vocês vão comer. E quando vocês comerem, vocês vão ver a glória do Senhor. Existe um segredo, existe um caminho para que a gente possa ver a glória do Senhor na nossa vida. Quando nós começamos a comer do pão. Quando nós começamos a comer a palavra. Diz o texto que todos os dias Deus faria chover o pão. Mas quando o sol vinha, eles tinham que acordar bem cedo. Porque quando o sol vinha, ele ia derreter, o calor do sol ia derreter aquele pão. O calor do deserto, não precisa nem falar, né? Ia derreter o pão. E isso é um alerta para mim e para você. Quantas vezes Deus nos convida, quantas vezes Deus coloca a palavra diante de nós, quantas vezes a gente tem aquele feeling, parece que a gente está ouvindo a voz dizendo assim: rapaz, eu preciso orar, eu preciso parar, eu preciso ler a Bíblia. E a gente tem aquela sensação, o Espírito nos incomodando, mas a gente perde o timing. A gente se distrai. E quando os israelitas que acordaram tarde, que foram atrás do pão, não tinha mais. Eles perderam aquele momento. Eles tinham que esperar o outro dia. Não espere, meu amado, o sol chegar e derreter o pão que Deus tem para você. Não espere o calor, a luta vir para destruir aquilo que Deus está te entregando. Porque quando a dificuldade te alcançar, você não vai ter nada para sobreviver. O que fazia com que aquele povo ficasse sustentado o dia inteiro era o pão que eles recolhiam de manhã do Senhor. E o que vai fazer você permanecer de pé diante de todas as situações difíceis na sua vida é o quanto você se alimenta do Senhor. É o quanto de pão você tem, o quanto da palavra de Deus você tem. Se você não tem alimento, você fica enfraquecido, você não tem forças para suportar o dia. Aí o Senhor disse: eu vou te dar pão ao amanhecer e você vai comer até você se fartar. Não vai ser só um pouquinho. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é em abundância. Deus não tem coisa pouca para nós. Ele diz que Ele tem vida e vida abundante.
vida transbordante. Os nossos celeiros vão transbordar de trigo. Essas são as promessas do Senhor para nós. E ele disse: vocês vão comer o pão de manhã e no pôr do sol vocês vão comer a carne. E vocês vão saber que eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Jesus, ele não anula a nossa humanidade ou tira de nós a nossa carnalidade. Porque a carne não é para ser mais forte do que nós. A carne é para nos lembrar que nós já fomos libertos. O povo estava ali reclamando. Lá no Egito a gente comia carne. Pois Deus olhou para eles e disse: eu vou dar para vocês carne, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Deus não vai tirar de mim e de você os nossos desejos carnais, humanos, naturais, porque nós somos seres humanos. A nossa natureza é essa. Mas Ele vai nos dar autoridade para olhar para os nossos desejos, olhar para a nossa carnalidade e dizer: eu fui liberto. Essa carne não me domina mais, porque agora eu não vivo mais no Egito. Eu sou livre. Essa é a diferença. Você vai chegar no fim do seu dia sem ter pecado por causa de uma consciência. O Senhor me tirou do Egito. Eu já não vivo mais nesse padrão. Eu já não vivo mais nesse ritmo. Eu já não vivo mais nessa escravidão. O Senhor mudou a minha vida e eu já não sou mais um escravo da minha carne. A minha carne agora é escrava do meu Deus. Você vai comer carne, você vai comer pão, você vai se fartar. E vocês vão saber que eu sou o Senhor. Ou seja, o propósito de tudo é que você conheça o Senhor como você ainda não conhece. É que você possa encontrar o Senhor como você nunca o encontrou antes. E uma coisa interessante nesse texto, nos versículos que seguem, vai falar que o Senhor dizia assim: você pode pegar o quanto você quiser, mas é a porção para esse dia. Você não vai poder pegar para guardar para o dia seguinte. E aí, tem um ensino para nós. Porque a porção que você tem é do tamanho que você deseja. Tem gente que diz assim: eu queria mais de Deus. Eu queria mais do Senhor. Mas será que você está indo buscar essa porção? Porque a porção que você tem é do tamanho que você anseia. É do tamanho que você deseja. Deus dá. Mas você decide quanto você pega, quanto você recebe. Deus disponibiliza a cada manhã, quando as suas misericórdias se renovam sobre nós, uma porção para nós. Mas você escolhe, eu escolho o quanto que a gente vai pegar. O quanto que eu vou receber. O quanto que eu vou me alimentar. Se eu tenho pouco de Deus, não é porque Deus tem me dado pouco. Está tudo disponível. É porque eu não tenho acessado esse lugar. É porque eu não tenho buscado esse lugar. Quantas vezes nós ficamos só na porta, sabe? Eu vejo tudo que acontece lá dentro, eu vejo tudo que acontece lá fora, mas eu vou ficar aqui na porta. Eu nem entro e desfruto e nem saio e, sei lá, me perco. Eu estou na porta observando. É igual gente que quer beber água, tá com um rio na sua frente e ele vem com um copinho. Não era mais fácil mergulhar, mas ele quer o copinho. Está ali, está disponível na sua frente. Mas é o tanto que você deseja. E uma coisa curiosa, no versículo que a gente leu, o Senhor diz que Ele ia fazer tudo isso para pôr o povo à prova, para saber se eles eram obedientes ou não. O seu teste, o meu teste, é do tamanho daquilo que nós recebemos. Deus estava dando e estava dizendo: agora eu vou te testar, porque eu te dei. Muitas vezes, a gente não quer acessar esse lugar para receber mais, porque a gente tem medo do teste. Não, é melhor não. Vai vir luta, vai vir prova. Mas, meus amados, nós não fomos chamados para temer. O espírito de medo não é o espírito que repousa sobre nós. O Senhor nos deu o espírito de ousadia e de coragem.
o espírito de fé. Nós não podemos nos abalar por causa das circunstâncias, das dificuldades. Deus, Ele nos dá sem limites, mas Ele espera de nós essa mesma entrega. Esse era o teste do povo. Eles murmuraram, Deus disse, ok, eu escutei a sua murmuração, escutei a sua reclamação. Eu vou te dar, mas eu quero também a sua entrega na mesma proporção. Deus te dá sem reservas, mas muitas vezes nós nos entregamos para Ele com muitas reservas. Senhor, essa área aqui o Senhor pode mexer, essa daqui depois a gente conversa. Nós colocamos muitos boundaries, muitas barreiras, muitos limites. A gente quer conduzir Deus como Ele vai agir na nossa vida. Quando Ele está olhando para nós dizendo, ei, eu estou me entregando sem reservas. O que mais falta para Deus entregar para mim e para você? Seja sincero. O que falta ainda para Deus te entregar? E eu não estou falando assim de uma bênção que você está pedindo para receber. Todos nós temos algo que a gente pede do Senhor. Espera receber do Senhor, um desejo no nosso coração. Mas de tudo isso, será que ainda falta alguma coisa para Deus nos dar? Será que o Senhor não foi capaz de nos suprir com tudo o que nós precisamos até hoje? Que Deus é esse que nós servimos? Porque eu acho que essa era a pergunta de Moisés quando ele foi falar com o povo. Era tipo, gente, que Deus é esse que vocês estão servindo, que foi capaz de tirar vocês da escravidão, fazer um milagre surreal de abrir o mar, e não só abrir o mar, mas secar, porque, imagina, gente, o fundo do mar não é terra seca, é molhado, é úmido. Mas a Bíblia diz que eles passaram com os pés enxutos, não melaram nem de lama. Deus não só abriu o mar, como ainda secou o chão. Deus fez isso para eles, matou todos os inimigos, e eles agora estavam reclamando porque antes era melhor. Era como se Moisés olhasse e dissesse, o que falta para vocês ainda entenderem que esse é o Deus que vocês servem? E Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, do que você espera. Nós muitas vezes estamos esperando de Deus aquilo que Ele já disponibilizou para nós, mas a gente não acessou. Nós não nos disponibilizamos para acessar. E uma coisa que a palavra diz, o Senhor disse, eu ouvi as queixas dos israelitas. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus ouve quando você fala com Ele. Deus ouve quando você reclama para Ele. Deus ouve quando você chora para Ele. Deus ouve quando você pede algo para Ele. Deus ouve. O povo foi reclamar com Moisés, mas a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus ouve. Não tem nada que você possa clamar ao Senhor que Deus não vai ouvir. Não existe oração que Deus não escute. Até mesmo o seu resmungo. Não pense que porque ninguém ouviu, Deus não ouviu, porque Ele ouve tudo. Ele está atento para tudo o que você pede, para tudo o que você fala, para tudo o que você conversa. A Bíblia diz isso, que os seus ouvidos estão atentos ao clamor do seu povo. Ele ouve as nossas orações. Nós não estamos orando para o vento. Nós não estamos falando para o teto. O Senhor escuta as nossas orações. Mesmo quando a gente não vê, Ele vê. Mesmo quando a gente pensa que não foi ouvido, Ele ouviu. E eu sei que muitas vezes é difícil para mim ou para você, talvez, compreender isso. Porque a gente quer viver com Deus como a gente vive na internet. Com um clique. Nós esperamos que Deus nos responda igual à velocidade da tecnologia. Rápidas, respostas rápidas. Mas Deus está ouvindo, Deus está vendo, mesmo quando você não ouviu ou recebeu a resposta que você esperava. Ele está vendo. Ele ouviu a murmuração do povo. E diante da murmuração, Deus poderia muito bem ter desistido. Disse, cara, eu já fiz tudo. Vou jogar a toalha. Vocês estão reclamando. Véi, vocês estão querendo o Egito? Volta pra lá, então. Nada aí, faz um barquinho, sei lá. Volta. Deus podia ter desistido. Mas ao invés de desistir, Deus deu para eles algo que eles jamais tinham experimentado. Não porque eles merecessem,
mas porque Deus é bom e Ele não pode negar quem Ele é. Sabe, todas as vezes que nós recebemos algo de Deus, não é porque a gente merece, é porque Deus é bom. E Ele nos dá além do que o que a gente merece. Se fosse eu ou se fosse você, naquela situação ali, eu duvido que a gente teria a mesma resposta. O povo murmurando e reclamando, eu duvido que a gente ia sair com uma solução e dizendo, vou te dar carne, vou te dar pão, é isso que você deseja. A gente ia mandar o povo, rapaz, vai procurar, vai fazer alguma coisa, não quero nem saber, te vira, sei lá. Mas Deus não age assim. Porque Deus é bom. E muitas vezes o inimigo trabalha para que a gente esqueça que Deus é bom. As circunstâncias na nossa vida parece que elas corroboram para que a gente não lembre que Deus é bom, mas Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Até quando a gente não está merecendo. Ele tem prazer, como um pai, em nos abençoar. Mesmo quando a gente não está merecendo. Mesmo quando a gente está murmurando. Mesmo quando a gente está reclamando. Ele olhou para o povo e disse, vocês vão comer, vocês vão ficar cheios, vocês vão ficar saciados de dia e de noite. Eu vou dar tudo o que vocês precisam. Vocês precisam disso, eu vou prover para vocês. E Deus estava ali, permitindo que o povo pudesse conhecê-lo diferente. Todo deserto que a gente passa, toda a luta que a gente enfrenta é uma oportunidade para a gente conhecer uma faceta de Deus que a gente não conhece. Até aquele momento, o povo nunca saberia o que era o pão do céu. Mas quando eles chegaram no deserto, eles descobriram que Deus faz chover pão. Que Deus faz com que venha carne na hora certa. Venha o suprimento na hora certa. Venha aquilo que você precisa na hora certa. Eles puderam conhecer, como está escrito, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Agora não era mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora era o seu Deus, era algo pessoal. Deixou de ser uma história que eles ouviram falar. Deixou de ser uma coisa que já passou, foi com os outros antes de mim. Agora se tornou pessoal. Eu comi o pão do céu. Eu experimentei algo. Eu conheci Deus como eu não tinha conhecido antes. Deus pode ser Deus de todo mundo, mas agora Ele é o meu Deus. É diferente. Tem um relacionamento diferente. Quando você encontrar prazer no alimento que Deus te dá, você vai conhecer o Deus que você não conhece. Quando você encontrar prazer em se alimentar daquilo que Deus provê para você, você vai conhecer uma faceta de Deus que você não conhece. Você pode ter ouvido que Ele é o Senhor. Você pode ter ouvido que Ele faz milagres. Você pode ter ouvido que Ele provê. Você pode ter ouvido que Ele faz. Mas agora você vai poder dizer, eu vivo isso. Eu experimentei isso. Eu posso provar. É uma experiência pessoal. Ele é o meu Deus. Tudo volta para o mesmo ponto. O desejo de Deus que a gente possa conhecê-lo e se relacionar com Ele. Descobrir quem Ele é. Conhecê-lo como a gente ainda não conheceu. E o povo de Israel começou a chamar esse pão do céu de maná. Porque essa palavra maná, ela tem o som de uma palavra no hebraico que significa, o que é isso? Eles não sabiam o que era. Então eles deram o nome de maná. Sabe, amado? Você pode não saber. Você pode não conhecer. Você pode não entender quando você lê. Você pode não saber o que está escrito. Você pode não saber discernir ou ligar as coisas, porque tudo está conectado. Mas você pode não saber fazer as conexões na palavra. Mas coma. Se alimente. Porque independente de você não saber, você está comendo o pão do céu. Ainda que você não compreenda, você está sendo alimentado com algo que pode saciar você
de uma maneira que nada mais será capaz de te saciar. Tudo isso Deus fez para que eles pudessem saber que Ele era Deus. No deserto, você tem duas opções. Ou você come e se alimenta do maná, ou você morre. Não tem a opção de voltar para o Egito. Quando Israel passou, Deus fechou o mar. Aquela opção de voltar, acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe opção para você mais voltar para o mundo. Você nasceu de novo. Essa opção não existe mais. Você viver de novo na escravidão. Você voltar para a velha vida, isso não é mais uma opção para nós. Agora eu tenho outra escolha. Comer da palavra e me alimentar dela ou morrer. Morrer no deserto. No deserto, ou você se alimenta do que Deus está te dando, ou você come do maná, ou você come do pão do céu, ou você fica fraco e morre. Você morre pelo calor, você morre porque não tem como plantar ou colher, é uma estação, um lugar ruim, você morre. E assim também conosco, meus irmãos. Nesse mundo, ou a gente se alimenta da palavra, ou o nosso espírito morre. Ou a gente se alimenta do que vem do céu, ou a gente não consegue sobreviver. Eu acho que eu nem preciso explicar que o mundo hoje está uma confusão. Ninguém entende nada e todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo tem explicação para tudo, mas ninguém entende nada do que está acontecendo. Está uma confusão. E é daí para pior. Mas nós temos o que este mundo não tem. Nós temos o privilégio de poder nos alimentar da paz que excede todo entendimento. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que eu e você precisamos? De Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Tudo que nós precisamos é nos alimentar de Jesus, é nos relacionar com Jesus, é ter experiências com Jesus. Porque são essas experiências que vão nos saciar, que vão nos satisfazer. E todos os dias, como diz lá no livro de Salmos, preparas-me uma mesa. Ele prepara uma mesa. Ele prepara um banquete para nós. Ele prepara o azeite para ungir a nossa cabeça. Você sabe por quê? Porque nós somos ovelhas. E todo bom pastor, ele unge a cabeça da sua ovelha. Ele unge o focinho da ovelha. Ele unge os olhos da ovelha. Ele derrama óleo. Porque se ele não fizer isso, os mosquitos vêm e eles entram. E eles começam a perturbar a ovelha. Eles entram pelos olhos, pelo focinho da ovelha. E ela fica perturbada. Os mosquitos perturbam ela no cérebro dela, no juízo dela. Então, quando o pastor coloca óleo na sua cabeça, é porque ele está guardando a ovelha para que ela não seja perturbada. Quando a Bíblia diz que ele é o nosso pastor, que ele prepara uma mesa para nós, e ele unge a nossa cabeça com óleo, a Bíblia está dizendo, olha, ele é aquele que vai suprir você e ainda vai te guardar para você não ficar perturbado no mundo que você vive. Ele vai te proteger para que nada que venha do mundo, nada que venha externo, possa entrar na sua cabeça e te contaminar, te deixar perturbado, preocupado, angustiado. Se tem uma coisa que perturba é barulho de mosquito no ouvido da gente. Imagina no cérebro das ovelhas, coitada. Mas parece que a gente tem a mesma experiência. Quando a gente começa a dar ouvidos às vozes estranhas, quando a gente começa a dar ouvidos, parece que tem interferência. E aí começa a ficar perturbado o nosso cérebro. A gente começa a não raciocinar direito mais. A perturbação vem. Então, todo dia, Deus está nos dando do seu pão, da sua vida, para que nós possamos chegar em Canaã. O maná foi por um tempo determinado.
Deus disse, no dia que vocês entrarem na terra, o maná cessa. Sabe que tem uma terra sendo preparada para mim e para você? Existe uma Canaã, a Nova Jerusalém. No dia que a gente entrar lá, o maná vai cessar. A gente já não vai precisar mais desse pão, porque a gente já vai poder desfrutar daquilo que ele é, na sua totalidade. Mas até lá, tem o maná. Até lá, eu e você temos o privilégio de comer do pão do céu. Só come o maná quem saiu do Egito. Tem muita gente querendo experimentar coisas de Deus, viver coisas com Deus, ter experiências com Deus, mas não quer sair do Egito. Não quer abrir mão das coisas que ainda te prendem na escravidão. O Egito fala de escravidão. E quando você é escravo, você não tem controle sobre o que você faz, sobre para onde você vai. Você simplesmente tem que obedecer. Você não tem domínio sobre você mesmo. Você é um escravo. Muitas vezes, as pessoas estão querendo experimentar Deus, conhecer Deus, viver coisas com Deus, mas elas não saíram do nível de escravos. Ainda estão presas em áreas da sua vida. E essa é uma noite profética. Sabe o que o profeta faz? O profeta é aquele que vai trazer a voz de Deus para anular os decretos que vieram anteriores. É aquele que vai trazer a voz de destino. Você é profeta sobre a sua vida. Você tem uma boca que Deus te deu para profetizar sobre as áreas da sua vida que precisam ser livres de todo e qualquer nível de escravidão, de todo e qualquer nível de prisão. Coisas que te prendem, que você não tem domínio mais, que você não tem controle, que você não governa. Quando Deus criou o homem, Deus disse, eu quero que vocês governem. E o governo começa na nossa vida, governando a nós mesmos, governando os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, governando a nossa casa e depois governando o mundo. Mas a gente quer governar lá fora e não começa governando aqui dentro. Porque nós ainda estamos vivendo no nível de escravos. E hoje Deus está falando conosco que se você quiser comer do maná, se você quiser conhecer o Deus que você ainda não conhece, se você quer ter experiências novas com Deus, você precisa saber que só come do maná quem já saiu do Egito. No deserto, você tem a escolha: olhar para a promessa ou olhar para o passado. Você tem a escolha: encontrar o Senhor ou morrer murmurando. É a sua escolha. Mas não compare aquilo que Deus está te dando, agora que você é livre, com o que você tinha antes, quando você era escravo. Você podia até ter muita coisa, mas era escravo. Eu prefiro ser livre e passar por um deserto, porque não é para a gente ficar lá, é para passar, do que morrer escravo no Egito. E o texto fala que foi Deus quem disse que daria. Não sou eu que vou te abençoar, não é minha oração que vai mudar a sua vida, não sou eu que vou transformar o curso da sua história, vou falar alguma coisa aqui que vai mudar a sua vida para sempre. Não sou eu. É Deus. É a palavra de Deus que tem poder para mudar o nosso destino. É a palavra de Deus que tem poder para transformar a nossa história. E quando eu olho para essa cena que a gente leu aqui de Êxodo 16, me vem no coração algo. Onde você menos espera é onde Deus te encontra. Aquele povo só estava reclamando. Eles jamais esperavam que eles iam comer o maná. Eles jamais esperavam que eles iam ver Deus como eles não tinham visto antes. Talvez você não tenha nem expectativas de comer do pão do céu. Talvez você hoje não tenha nem expectativas de viver coisas com Deus, de viver mudanças na sua vida, de ter experiências com Deus.
mas em todo tempo, Deus estava lá. Na oportunidade certa, Deus os encontrou, quando eles menos esperavam. E eu quero que você hoje guarde isso no seu coração. Deserto não é um lugar de punição, é um lugar de encontro. Todas as situações que você passa, as coisas que você enfrenta, as lutas, as dificuldades, não é Deus te punindo, é Deus criando uma oportunidade para encontrar você. Todas as guerras que nós enfrentamos, os gigantes que se levantam, não são para nos destruir, são para que a gente possa conhecer uma faceta de Deus que a gente ainda não conhece. E hoje eu vim aqui para te dizer isso. Não deixe que as circunstâncias te ceguem. Não deixe que as circunstâncias te façam perder a oportunidade de conhecer a Deus como você ainda não conhece. Pegue essas pedras e construa o seu altar. Ao invés de deixar elas te derrubarem, ao invés de tropeçar nelas, pegue as pedras, construa um altar.